Senta que lá vem história! E aí, pessoal, mais uma edição deste programa maravilhoso sobre a história da nossa cidade, do nosso distrito, a história nossa pessoal. Então, hoje a gente vai chamar um convidado para falar um pouquinho de um dos distritos aqui de Garanhuns, de Miracica, é o seu Osmar Paulino. Seu Osmar, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Difusora. E vamos falar um pouquinho sobre a história de Miracica e sobre a sua contribuição com aquela comunidade. Seja bem-vindo. Olha, André, é um prazer muito grande eu poder vir até aqui para falar um pouquinho da minha querida Miracica. Uhum. Bom, então vamos começar. Como começou a sua história com Miracica? O senhor é de lá, nunca saiu de lá, sempre morou lá, não é isso? Olha, eu nasci em Miracica, porque na época que eu nasci foi em 1953, só tinha direito a médico as pessoas ricas. E graças a Deus eu não fazia parte da elite, meus pais eram pobres e era no tempo que quem fazia os partos eram as parteiras. Então eu nasci ali ao lado da igreja, por isso minha dedicação, meu amor a Miracica. Uhum. E o senhor tem 2 livros, né, já lançados. Como foi a sua contribuição sobre esses livros? Qual é o seu papel lá na cidade na cidade de Miracica? Olha, minha contribuição é porque, como você está sabendo, eu sou filho natural de Miracica e sempre dediquei a minha vida a esse distrito que eu amo tanto. Uhum. E o livro, a história do livro foi que o Hugo Pereira, ele veio morar em Miracica com 2 meses mais ou menos, e a mãe dele doou ele para que os avós criassem eles. E depois de 14 anos, ele em Miracica, a mãe dele casou com outro senhor, aí veio buscar ele em Miracica e levou-lo para morar em Palmares. Coisa que ele foi porque ele não teve alternativa. Só que ele não gostava de lá, não se adaptou de jeito nenhum. E a passar um dos tempos, ele foi embora morar em Sergipe. Morou 2 anos em Sergipe, de lá foi para Salvador, morou um pouco tempo lá em Salvador, e a ideia dele era ir para São Paulo. Aí foi para São Paulo, lá ficou na cidade de Piracicaba, onde começou a estudar e, graças a Deus, conseguiu se formar e foi professor de universidade de língua inglesa. Então, ele começou conversando com os alunos e falando sobre o amor que ele tinha por Miracica. Aí se tornou famoso por isso e um dos donos de uma rádio famosa lá de Piracicaba convidou ele para que ele fosse até a rádio e falar dessa experiência do Nordeste. Por quê? Em São Paulo, principalmente na capital, é um preconceito muito grande com o nordestino. Mas pelo amor e a dedicação que ele tinha por Miracica, ele transformou isso em fazer com que as pessoas que o vissem mudassem de opinião. E eu comecei a colocando as minhas postagens no Face, como ele era muito amigo de meu irmão, que era cantador de viola, e tinha um programa na Rádio Liberdade de Caruaru. E um dia ele veio passear em Miracica, só que numa época eu estava no Exército, não consegui conhecê-lo. Aí certo dia ele me fez um convite para que a gente escrevesse um livro sobre Miracica. E o que me fez mais escrever esse livro foi um dia lá em Iratama, eu conversando com o pessoal de Iratama, aí questionei alguma coisa sobre a vila de Iratama. Ninguém soube me informar. Iratama ou Paranatama? Iratama é um distrito de Garanhuns, que fica na direção de Correntes. Aí quando eu voltei de lá de Iratama, aí botei na minha cabeça que eu tinha que fazer alguma coisa para que Miracica não ficasse no esquecimento. Aí aproveitei e comecei a fazer uma pesquisa
umas pessoas que moravam em Miracica há muito tempo, mas já de idade. Aí fazia a pergunta e fui anotando alguma coisa, e depois dessa pesquisa que eu fiz, aí eu repassei tudo para ele. Aí ele se encarregou, como ele era professor, tinha uma facilidade em escrever, e montou uma equipe para que... Porque muitas coisas que a gente fala aqui no Nordeste, lá na região dele, é completamente diferente. Eles não entendem, né? Principalmente, eu mesmo chamo quem nasce em Miracica, miraciquense. E no livro ele diz miracicano. Eu acredito que as duas estão certas, mas eu fico mais com miraciquense. Aí foi por isso que nós conseguimos fazer essa primeira edição. Certo. Aí já tem a segunda, né? E depois disso, esse livro, a gente conseguiu 500 livros pelo governo do estado, e eu agradeço mais uma vez ao ex-vereador Audálio Ramos, que quando teve uma reunião da Câmara lá em Miracica, eu estava com essa ideia, apresentei o projeto para os vereadores presentes, e ele se entusiasmou, de Osmar, vou lutar para que esse livro seja publicado. Só que nós escrevemos só a história, mandamos para o Recife e foi apresentado lá. Eles fizeram uma análise, porque é história. A história tem que ser verídica. Aí eles botaram uma equipe de 20 pessoas para analisar, para ver se a gente não estava inventando alguma coisa. E depois desse trabalho minucioso, eles aprovaram, e faltavam fotos para retratar o que a gente tinha escrito. Aí eles mandaram para mim, solicitando fotos de Miracica que representassem o que nós tínhamos colocado. Nós mandamos um monte de fotos, e lá foi eles que escolheram as fotos para vir para o livro. Aí nós perdemos um prazo, por isso, demorou quase 5 anos para poder ser editado. Eu já estava sem esperança, mas graças a Deus o livro foi publicado. Todos os livros que a gente conseguiu foi dividido, 250 para mim e 250 para Hugo. Como a minha missão era que cada escola do distrito de Miracica recebesse um exemplar desse para ser trabalhado nas escolas, e a gente fez isso. E os outros a gente vendeu, e eu não tenho mais primeira edição, porque tem em Garanhuns, no Instituto de Pesquisas, mas como eles não têm sede atualmente, esses livros estão numa caixa que vai ser, quando voltar a funcionar o espaço, a gente poderá rever. Certo. Aí, o que aconteceu foi isso. Só que muita gente que adquiriu o primeiro ficava ligando para mim, procurando saber quando seria lançado a segunda edição. E eu achava que seria fácil, porque isso eu não tive experiência. Eu não tive trabalho quase algum, só fiz a pesquisa e mandei lá em São Paulo, foi que ele se encarregou de fazer. Aí veio para mim, foi o que entreguei ao Audálio, e o Audálio levou para o Recife, e graças a Deus está aí. Aí o segundo eu convoquei, é de Jailson Ferreira, que fala sobre o café Miracica. Também Verônica Alves, que é professora, e ela retrata a história do pai dela, que foi um grande evangelizador, que andava na casa do pessoal. E meu amigo Getúlio Guimarães, que tem um trabalho belíssimo da agricultura sem agrotóxicos, lá no Sítio Cruz. Então, nós 4 se encarregamos de escrever a segunda edição. Foi um momento muito bom, e a expectativa cada dia aumentava, porque nós procuramos buscar as gráficas da região, e o preço era muito alto, e quando ele mostrava a gente o trabalho, não era com a qualidade que a gente queria. Aí, através do professor Carlos Janduí, ele entrou em contato com essa gráfica do Rio Grande do Sul, e a gente fechou com eles.
Só que antes eu tinha cedido nosso espaço em Miracica para o pessoal do Sebrae não, do SESC, realizar uns cursos lá em Miracica. E quem estava lá presente era Graça. Sim. Aí eu conversei com ela que nós estávamos com esse livro para ser lançado, para que no lançamento ela cedesse o espaço do SESC. E ela ficou de fazer isso. Só que quando se aproximou o lançamento, eu vim no SESC, procurei ela, e ela me disse que infelizmente naquele período a área que ela trabalha estava em recesso. Aí ela me indicou a outra área do SESC, onde fica o teatro, e onde tem lançamento sempre de livro, e pediu para a gente falar com uma pessoa, e deu o nome, nós viemos lá 3 vezes para poder ser atendido. Aí quando a gente conseguiu, a pessoa deu 2 datas que a gente poderia fazer o lançamento. Certo. Só que nosso livro não tinha chegado. Você não imagine a expectativa, a ansiedade, e o pessoal querendo saber o que tinha escrito no livro e a gente guardando o segredo. Eu não sei se foi mais difícil escrever ou guardar o sigilo. Guardar o segredo, Mas, graças a Deus, faltando 5 dias para o lançamento, o livro chegou. Chegou, amém. E a gente percebeu que o pessoal do SESC, eles cederam por uma obrigação, porque tinha se comprometido com a gente. Mas não foi com aquele... Porque ele disseram a minha de Jairson, que lançamento de livro vai poucas pessoas, e no momento de final de ano, onde tem muita comemoração, muitas coisas, a gente achava que o nosso também seria assim. Mas, graças a Deus, a gente tinha escrito sobre um atleta que é de Miracica, um desportista nato, o nosso amigo Zé Leite, que tem uma amizade muito forte na área. E como ele estava sendo citado e era um dos homenageados, ele convidou vários atletas profissionais, tanto do Náutico, do Esporte, do Santa e Jacozinho, que jogou apenas na seleção brasileira. Maravilha. E esse pessoal estava tudo presente, cada um comprou um livro, e foi uma euforia muito grande. Todo mundo. Não tinha cadeira para todo mundo, porque o público foi muito grande, mas foi sucesso total. Mas me diga uma coisa, a contribuição que o senhor deu na festa da Fé Caju, vamos falar um pouquinho sobre a festa. Foi o senhor que teve iniciativa, como eu sei que a Fé Caju não existe mais, né? Mas na época foi um sucesso total. Me diga. Olha, a Fé Caju foi uma experiência que valeu a pena pelo que ela deixou. Porque a gente foi convidado por Acioli, que era do Sebrae na época. Ele tinha feito uma turnê conhecendo os eventos no Brasil. Certo. Aí filmou tudo, aí convidou eu, a Paulo da Mochila, e Cione Marques para assistir esses vídeos, e deu 15 dias para a gente escolher o que nós tínhamos na nossa região de Miracica para fazer esse evento. Como na época Miracica era considerado o maior produtor de caju da região, você não imagina a quantidade de caminhões que saíam carregados de Miracica para Fortaleza, só com a castanha. E o caju era exposto para os animais, apodrecia lá, ninguém queria saber de caju. Não era aproveitado, né? Não. E com esse trabalho que a gente conseguiu, foi em 2003, o prefeito de Garanhuns era o Dr. Silvino, ele deu total apoio, deixou disponível todas as secretarias para trabalhar para a Fé Caju. Uma semana antes, nós conseguimos vários cursos com o Sebrae, com o SESC, com o IPA, com a Fundação Bradesco. Era trabalhado essa semana e apresentado o resultado em plena Fé Caju. Com isso, nós conseguimos o apoio da mídia, como
a TV Asa Branca, Rede Globo, ia num dia, outro dia TV Jornal e outro SBT. Então a festa ganhou uma dimensão nacional. Maravilha. Viracika. E quando a gente iniciou, tinha 69 casas. Sei. Nós conseguimos, dentro de pouco tempo, que ela se transformasse. Hoje tem mais de 500 casas construídas. Ali, é por isso que eu falei cidade no início, porque Miracica, para mim, é uma cidade. E o que deixou mais da gente encantado foi que depois de uma das festas, porque com caju nós fizemos doce de caju, hambúrguer de caju, carne de caju e uma série de coisas com o próprio caju. E tem uma menina nossa que ela fazia parte, era quem trabalhava também com a gente na própria fábrica, e ela, depois da festa, ela resolveu de passear em São Paulo, Sei. na casa da família, e ela descendo no aeroporto em Guarulhos, e foi reconhecida como a menina da Fé Caju, a menina que fazia as delícias do caju. Isso para a gente foi muito bom. Maravilhoso, gratificante, E né? eu, com a nossa equipe, eu como coordenador do Conselho de Garanhuns na época, nós também recebemos muito apoio, tanto de João Almeida, como secretário, também recebemos de Dr. Rafael Lima, que também era secretário, Valdir Xavier, e fomos apresentados no Recife ao pessoal do ProRural. Sei. A Dr. Gleicio, que foi uma pessoa fantástica para a gente, Dr. Zé Patriota, que na época era coordenador do ProRural, e o governador Eduardo Campos. Sim. Eu fui apresentado a ele e fizemos uma solicitação para conseguir para Miracica a agroindústria do caju. Isso, fomos atendidos e durante 4 anos foi um sucesso total, porque nós tínhamos a produção do caju. Aproveitava tudo do caju, né? Aproveitava tudo. Da castanha não se perdia nada. E deu uma doença nos cajueiros, devido a uma grande seca que houve. Aí deu uma doença chamada antracnose. O cajueiro, ele flora e quando está se formando o fruto, aí fica uma pasta branca que cobre o fruto e não consegue desenvolver, porque seca o caule. E quando algum caju daqueles consegue se formar, ele não se forma, ele fica todo abertozinho e apodrece. Com isso, não tem produção. Aí eu fui no Recife, conversei com o pessoal da Embrapa, onde eles se prontificaram em mandar 5 técnicos a Miracica, na região, para identificar o problema e corrigir, porque foi no primeiro ano. Só que eu trouxe a proposta para a Prefeitura de Garanhuns, para o prefeito atual da época, que disse que não tinha interesse nisso não. Aí com isso, perdeu Miracica, perdeu todo o Agreste. Perdeu Pernambuco e perdeu o Nordeste. E Miracica ganhou, mesmo com tudo isso, Miracica ganhou porque ficou conhecido nacionalmente, várias e várias músicas gravadas através de Leonel Rosa, e escritas umas por mim e Sebastião Rocha, e hoje nossa Miracica tem mais de 500 casas. Gente, e seu Osmar, ele fez um hino. O Miracica tem um hino, né, seu Osmar? E graças a Deus hoje nós, através do nosso trabalho, também conseguimos um projeto de água para Miracica, através de uma associação que hoje não existe mais, que era coordenada por dona Leonice Taveira, esposa de Zé Taveira. Nós temos água em todas as casas, quando era 63, e hoje com essa quantidade nunca falta. E ultimamente a Prefeitura de Garanhuns fez um trabalho muito bom, porque o equipamento muito antigo foi trocado, né? Foi tudo modificado, tudo novo, e água tratada de qualidade todos os dias na torneira gratuitamente. Então nós de Miracica
estamos felizes da vida porque temos conquistado isso. Eu não sou político, não sou filiado a nenhum partido, mas nunca deixei de votar, um voto com minha consciência. Exatamente. Então, feliz até demais. O senhor participou, durante quanto tempo essa associação existiu? O senhor participava da associação? Olha, a gente formou a Associação do Sítio Escovão, onde conseguimos vários projetos de tração animal, de aquele banheiro com fossas, e muita coisa nós conseguimos via associação. E também eu, quando coordenador do Conselho de Garanhuns, e a gente fez uma equipe de trabalho onde nós buscamos melhoria para muitas comunidades. Por exemplo, Sítio Belamente, Água Encanada e tratada para toda aquela região, porque a nossa equipe era uma equipe que se dava a mão. E nós temos 3 distritos, Iratama, Miracica e São Pedro, e nessas reuniões a gente conseguia unir todos eles. Nossa reunião era muito movimentada, nós recebíamos o pessoal do Sebrae, nós recebíamos todos os bancos de Garanhuns, e começou a despertar, através das nossas ações, e o que nós repassávamos, o que nós conseguíamos para o município de Garanhuns alcançar o governo do estado. E nós chegamos a ser homenageados em Arco Verde, onde o governo do estado reuniu, na época, 171 cidades, e eu, como coordenador do conselho, fui o escolhido para representar Garanhuns e falar sobre a potencialidade de Garanhuns. Isso foi gratificante, porque eu não estava falando só em Miracega. Tinha que falar ao todo. Olha aí, tá vendo a importância? Então, é muito bom quando a gente é reconhecido pelo trabalho. A associação trouxe também a internet? Me conta essa história. Olha, nós conseguimos, junto à Fundação Bradesco, um projeto chamado CID, Centro de Inclusão Digital, com 10 computadores, e a fundação bancava tudo isso. E nós que fazia FADIME, que é Federação das Associações do Distrito de Miracica, se encarregava de convidar os jovens para fazer os cursos e também da limpeza, da higienização, e não ter aqueles abusos de escola. Manter o ambiente num padrão. E a Prefeitura de Garanhuns, ela só entrava pagando o monitor. E essa mesma pessoa que fez com que acabasse a FECAJU desativou esse projeto. Na FECAJU tinha cavalgada também? Na FECAJU ela foi uma festa a escolha da rainha, muito grande. Nós tínhamos na sexta-feira concurso da rainha, onde reunia 10 associações, cada associação apresentava a sua candidata. Que maravilha! Era muito bonito e muito participativo. Também nós criamos, o concurso, uma corrida de motos, 75 quilômetros. Você não imagina por onde essas motos passavam, dentro dos cajueiros, subindo e descendo. E depois criamos também no mesmo FECAJU, no domingo para encerrar, a cavalgada. Essa cavalgada chegou a levar 500 cavaleiros de toda a região. Miracica fervia de gente. Por quê? A gente sempre defendeu que a zona rural tenha que ter seu espaço para que valorize o homem do campo. Por quê? Se a cidade só se alimenta através do homem do campo, e porque ele não tem direito a também ter o seu lazer. Festival de inverno eu adoro, mas graças a Deus eu tenho condições de vir. Eu tenho meu carro, e quantos não tem, né? Não tem e gostaria de vir e não vem. Uma coisa que eu estou pretendendo, eu já conversei com o nosso vereador de Miracica, que é um jovem, pessoa
que eu tenho um maior carinho por ele, é que ele consiga, através da Secretaria de Cultura, levar para Miracica um festival de violeiros. Sim. Por quê? Miracica foi e é Tem essa tradição, né? a terra da poesia. Foi um lugar que Ivanildo Villanova, quando tinha seus 13 anos de idade, foi acolhido pelo meu pai e ficou com a gente até os 17 anos. Foi ele que incentivou meus irmãos a se tornarem cantadores de viola. E tem o Sandoval Ferreira, que é filho de Ati, mas o pai de Sandoval é de Miracica. Os irmãos de Sandoval são de Miracica, os tios de Sandoval são de Miracica. E foi nós, da FECAJU, que levamos Sandoval para o palco, incentivamos até que hoje ele é reconhecido em todo o Nordeste. O seu Osmar, era seu pai ou seu avô que tinha uma cantoria de parede? Não, as cantorias de parede era um modelo de cantoria que ainda se faz hoje, mas é mais difícil. É trazer 2 cantadores e coloca 2 cadeiras que nós estamos aqui, e o pessoal começa a pedir mote, começa a pedir assuntos diferentes e os cantadores fazem no improviso. E não é cachê, contrato de valores, não. Coloca-se uma bandeja e quem está organizando aquela cantoria é o primeiro a chegar com seu dinheiro. Aí o pessoal lá em Miracica já são tão habituados que não precisa o cantador ficar chamando por nome, como tem regiões que ficam apelo. Não, o pessoal do Miracica fica num silêncio que parece mais que estão assistindo uma missa. Aí cada um vai dar a sua contribuição. Aí quando termina, é feito a contagem de dinheiro e divide para os 2 cantadores. Na época que meu pai era vivo, ele era muito amigo do pai de Ivanildo, Zé Faustino, e dos cantadores de época, que vinham a Garanhuns, mas eles tinham que ir a Miracica, porque meu pai tinha uma casa, ele fez um quarto com 2 camas, só para receber cantadores. Então a fama cresceu, e é por isso que hoje, eu e Tony Paulino, que é filho do meu irmão, que era cantador de Orestes, ele hoje tem um programa de rádio, a Rádio TV Muito Mais, de segunda a sexta, começando das 7 da noite às 8h30, e colocou o mesmo nome do programa que o pai dele fazia em Aracaju. Então, a cantoria de viola está no nosso sangue, está nas nossas veias. E se eu conseguir, junto com o prefeito de Garanhuns, a Secretaria de Cultura, fazer com que Miracica tenha esse privilégio de realizar um festival de violeiro, eu me sinto realizado. Que maravilha! Olha, tá vendo, gente, quanta riqueza tem Miracica. E eu acho uma pena uma festa feita a FECAJU ter acabado, porque ela não trazia só diversão para o povo, mas ela mostrava a cultura do caju, as especiarias, a cultura agrícola do povo de lá, né? Isso, o trabalho que vocês têm, a subsistência do povo de lá. É uma pena que... E para que vocês que vivem na cidade, Miracica hoje continua contribuindo demais com a cidade de Garanhuns, porque lá em Miracica, no distrito, tem várias granjas, dá emprego a muita gente, e agora já tem 2 produtoras de uva, onde está dando emprego. E lá no sítio Mochila de Baixo, uma coisa interessante, tem uma cavalgada não, tem um espaço que faz vaquejada, leva muita gente. E também tem uma fábrica de charque que está funcionando a todo vapor. Beleza. E tem um café também, né? E o Café Miracica foi considerado, numa revista especializada, entre os 3 cafés melhor de Pernambuco. Olha aí, você... Tudo isso Miracica. Então, fico muito contente de ter participado dessa evolução e gostaria de convidar a vocês que estão nos vendo, quando tiver um tempinho, vá até Miracica, porque quem vai a Miracica
sempre volta. Um lugar, para mim, abençoado. Ô, seu Osmar, ainda vocês fazem doces ainda? Fazemos doce, eu continuo fazendo doce de leite, leite com goiaba, doce de mamão, doce de banana, e nós participamos de todos os eventos que tem na cidade. A gente consegue, através da AFA, Associação Feriarte, em qual sou sócio, e essa associação está completando 10 anos agora no Viva Garanhuns. Vocês estiveram na Expo Agro. Nós já estivemos pela segunda vez na Expo Agro, participamos de vários Finearte e também participamos de vários encontros no IPA Recife. Duas feiras que teve agora no IPA, nós estávamos presentes, sempre levando os produtos delícia de Miracica. Que maravilha! É isso que eu falo, gente. Olha, a história de um povo, ela tem que ser preservada, não pode ser apagada. Veja a importância que tem um programa como esse, né, seu Osmar? É muito bom que as pessoas se interessem, divulguem o que é seu, porque não precisa nascer em capital, ser rico, ser não sei o quê, se não valoriza as suas origens. Exatamente. Eu acho quem não tem passado, o futuro não é tão garantido, não. É como se não existisse, né? Porque você aprende com as suas origens e você passa adiante. E o importante é você preservar. Por exemplo, lá no São João tinha sambas de coco. Olha, Miracica tinha, durante o São João, cada casa fazia uma noitada de dança de samba de coco. Sim. Nos sítios, e todo mundo participava. Aí o encerramento era feito na própria vila, tinha o senhor chamado Alfredo Fogueteiro, e ele se encarregava de fazer os balões e os fogos, tudo por conta dele. Aí tinha a quadrilha junina e era muito festejado. Miracica já teve reisado, Miracica já teve o pastoril, e hoje, a juventude de hoje só quer saber de celular, não quer nem jogar mais bola. Como a gente criou o MAC, Miracica Atlético Clube, e foi o primeiro time do interior, do sítio, a ter um padrão completo, camisa, calção e meião. Mas olha, seu Osmar, o senhor falando nisso aí agora, as escolas, através por exemplo, de uma obra como a sua, podem incentivar os alunos a ter uma aula de arte, para ver como os antepassados tinham as danças culturais do seu distrito, da sua cidade. Sim, falando na escola, eu estou muito feliz, porque há 2 anos que está tendo uma equipe que são os diretores da escola Salomão Rodrigues Joelho em Miracica, onde 2 últimos desfiles eles fizeram em homenagem à história que a gente escreveu no livro. E eu tive a oportunidade de ser convidado para dar uma palestra sobre Miracica. Sim. Só que quando eu cheguei, o professor me levou para uma sala, e quando eu olhei só criança pequena, e eu fiquei com aquele temor, meu Deus do céu, será que esse pessoal vai entender alguma coisa que eu vou falar? Aí foi um silêncio tão grande, e eu só falando. Mas de vez em quando eu olhava assim, aí eu via as crianças escrevendo. Aí o diretor, ele me agradeceu muito. Aí agora chegou o momento das perguntas. Você não imagina o que as crianças me perguntaram. Estavam atentos, que deixou muito feliz. Tá vendo? Porque eu quero dizer mais uma vez... Então ainda há esperança, viu? Agradecer ao diretor José Messias pela oportunidade, pela forma carinhosa como ele está trabalhando com as crianças de Miracica, que mudou aquelas crianças que estão lá. Eles, quando tem fim de ano, eles têm prova que o professor sempre coloca algum tema a respeito de Miracica. Certo. E minha casa fica lotada de crianças me entrevistando para falar sobre Miracica. Isso não tem preço. Então, a esperança. Vamos continuar fazendo isso, viu? Não pode parar, não. As crianças precisam conhecer essa história. E aí, meu querido?
Tudo certo? Bom, seu Osmar, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque eu adorei essas histórias. Eu estava devendo uma visita a Miracica, mas o senhor veio aqui, mas eu quero voltar lá a Miracica. Tá bom. Conhecer a cultura de lá de perto. Aí eu quero mais uma vez agradecer esse espaço, agradecer a você, agradecer a Gesso, porque quando a gente iniciou fazer esse trabalho, ele foi o nosso escolhido para fazer apresentar. Ele levava sua equipe, ele levava um grupo de dança para ensinar a dançar, levou o Roberto dos bonecos, levou o professor Eronides, uma equipe maravilhosa que só quem ganhou com isso foi Miracica. Que beleza, que maravilha. É isso aí, então a gente encerra por aqui e quando o senhor Osmar tiver já com o terceiro volume pronto, a gente vai convidar ele novamente para cá, tá certo? Então, adorei essa entrevista, eu amo Miracica e senta que lá vem história, encontro vocês na próxima edição.